Então, nós estamos aqui na paróquia hoje para fazer uma entrevista com o Padre Casimiro sobre as perguntas que vocês nos fizeram lá nos encontros, né? Sobre as curiosidades da vida sacerdotal aqui do Padre Casimiro. Então, Padre, vamos lá. Essas são as perguntas das crianças do terceiro tempo. Como o senhor decidiu ser padre? Foi de sua própria vontade? Qual a idade que o senhor tinha quando descobriu a sua vocação? E como foi esse chamado? Isso não foi nada de extraordinário. Foi assim no dia a dia, fui crescendo, fui estudando e tive o desejo de entrar no seminário, claro, sem muita clareza de que seria ou não seria padre, mas tive esse desejo de entrar no seminário. Como eu disse, nada de extraordinário. Foi da minha própria vontade, não houve insistência de ninguém, nem da parte dos pais e de ninguém. E também, eu era assim bastante novo ainda, adolescente, eu não tinha 13 anos completos quando fui para o seminário. E fiquei um bom tempo, fiquei estudando durante 15 anos. Me ordenei com 27 anos de idade. E qual a reação da sua família quando o senhor decidiu ser padre? E os seus amigos? E na sua infância, o senhor era uma pessoa muito religiosa? Toda a minha família apoiou, mas apoiou no sentido não de impor. Me deixou sempre muito livre quando eu decidi entrar para o seminário. Todos me apoiaram, da parte dos amigos também recebi apoio, ninguém também fez críticas. Foi uma coisa muito simples, muito natural. Eu acho que tem mais uma perguntinha nessa ou não tem? Nessa é a sua infância, a sua família era muito religiosa, padre? A família era bastante religiosa. Rezávamos sempre em casa, desde pequeno, junto com os pais. Era no interior. Aos domingos íamos rezar o culto na capela e quando a cada mês vinha o padre, também todos participávamos das missas. Éramos realmente uma família muito religiosa. E qual foi a maior dificuldade que o senhor sentiu? Alguma vez pensou em desistir? A minha maior dificuldade foi no início, ainda como seminarista. A dificuldade foi deixar a família, por causa da distância. Saía de casa, ficava 1 ano sem ver ninguém da família, porque não era como hoje. A comunicação era apenas por carta. Como seminarista, claro, porque é um tempo de discernimento, pensei se esse era o caminho, se não devia desistir, mas com a equipe de formadores, então sempre fui orientado a perseverar, a continuar. E por que o padre não pode casar? Como é que é lidar com isso? Isso é uma questão que a igreja decidiu. Então ali entram duas coisas, porque ser padre, a primeira coisa, vocês chamam isso de vocação, e está certo, vem do latim, que quer dizer chamar, precisa sentir o chamado de Deus para ser padre. Depois a questão de ser padre celibatário, isto é, não casar. Isso também é um chamado para esse estado de vida. Agora, como lidar com isso? Não é nada impossível, em nenhuma situação da nossa vida, quando nós fazemos opções, fazemos escolhas bem feitas. As dificuldades elas vão aparecer. Para os casais existem dificuldades, para quem é celibatário, como o sacerdote, existem também as dificuldades, mas se foi feita uma opção e foi um chamado de Deus, Ele também ajuda, Ele dá a força para superar as dificuldades que vão aparecendo. Existe uma idade mínima para ser padre? Qual a trajetória para a formação do padre? Quanto tempo precisa estudar? Com quantos anos pode fazer um teste vocacional? Existe a idade mínima, que é 25 anos de idade. Se for menos, 24, então há necessidade de fazer um pedido para poder ser ordenado antes. A trajetória ela é um pouquinho demorada, né? Levam anos. Você deve, de preferência, hoje deve ter o ensino fundamental, né? E depois tem 1 ano de propedêutico, mais 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia e mais, no mínimo, 1 ano de pastoral. Então, se nós somarmos isso, ele vai em torno de 8 a 9 anos
depois do ensino básico, né? É isso? É o fundamental. É fundamental, daí o ensino isso, médio. é o fundamental. Então, depois do ensino fundamental, mais uma média de 9 anos para ser ordenado. Para fazer o teste vocacional, aconselhamos que seja depois do ensino fundamental. Agora, é possível fazer antes, sem dúvida. Quem sente-se vocacionado, há um acompanhamento da equipe da Pastoral Vocacional Diocesana que faz esse acompanhamento, e até seria interessante se alguém sente esse chamado, ainda mais adolescente, mais novo, que converse com seu padre, com alguém da equipe. Então, vai ser encaminhado para encontros onde alguém vai ajudar para o discernimento. O senhor foi ordenado aqui em Ponta Grossa, cara? Não, eu fui ordenado em Guarapuava. Eu estudei inicialmente pela Diocese de Ponta Grossa, depois fui criado da Diocese de Guarapuava, fui ordenado lá em Guarapuava. E trabalhei lá durante 8 anos como padre lá na Diocese de Guarapuava. Então, mais algumas curiosidades aqui. Qual a sua ordem sacerdotal e como o senhor escolheu? E também qual é o serviço, nós sabemos que o senhor é um capelão do Exército, né? Qual é o serviço de um capelão do Exército? Eu sou padre diocesano. Existem as ordens religiosas, que são famílias religiosas fundadas por alguém que sentiu-se chamado para viver, assim, digamos, uma página do Evangelho e fundou uma congregação, uma ordem religiosa. Agora, nós somos diocesanos, nós ficamos diretamente subordinados ao bispo, somos os colaboradores diretos do bispo. E o nosso trabalho específico de padres diocesanos é o trabalho paroquial junto do povo. Eu fiz a experiência também de ser capelão do Exército. O trabalho na capelania militar, ele se assemelha ao trabalho na paróquia. Na capelania militar, a jurisdição é pessoal. Isso quer dizer que eu fui responsável como capelão por aqueles militares que estavam na caserna, no quartel, por suas famílias e todos aqueles que residiam nas famílias, nas casas de militares. Então, a jurisdição que eu falei significa o seguinte: eu podia batizar, celebrar casamento, preparar as pessoas para a primeira Eucaristia, quem não fez, crisma. O trabalho se assemelha muito ao trabalho paroquial. É um padre fardado nessa realidade militar, que é muito interessante, muito desafiador. Gostei muito desse trabalho. Trabalhei muito com milhares de jovens. Não olhei esse aspecto busca de ser um militar, mas eu procurei ser padre no meio militar. Então, eles querem saber aqui também, padre, como é ter obediência ao bispo e ter que mudar de paróquia? Vejam bem, tem mais alguma pergunta depois? E qual é a diferença entre pároco e vigário? Isso, então vamos lá para as duas. Vejam bem, na vida nós sempre vamos obedecer. Sempre vai ter alguém que vai estar nos dando orientações ou pedindo para que façamos isso, façamos aquilo. Isso faz parte da vida. E a questão de obedecer o bispo, nós fazemos os votos de obediência no dia da ordenação. Nós somos colaboradores dos bispos e quem vai pedir para irmos para um lugar, outro lugar, fazer esse ou aquele trabalho é o bispo. E se eu fiz esse voto de obediência, não vai me pesar para eu ir nesse ou naquele lugar, quando há uma mudança de trabalho. E acho que a outra pergunta seria a diferença do pároco e do vigário. Então, o pároco é aquele que é nomeado pelo bispo, ele assume toda a responsabilidade da paróquia, em todos os sentidos, administrativo, pastoral. Agora, o vigário é o colaborador do pároco, é aquele que vem para ajudar o pároco nas suas atividades paroquiais. Uma perguntinha: o senhor teve algum outro sonho além de ser padre? Eu, como disse, desde a minha adolescência pensei em ser padre. Claro, depois eu não sonhei. No tempo de formação, claro que eu me questionei se seria esse o caminho de ser padre, assumir o celibato ou talvez assumir o casamento. Eu me perguntava, me questionava que isso faz parte do caminho, mas ajudado sempre pelos formadores, eles também percebendo que
o chamado que Deus fazia era para o sacerdócio, então eu fui assumindo esse caminho. Existe algum milagre que marcou a sua vida? Não, na minha vida não aconteceu nenhum milagre. Eu nem peço milagre. Eu peço que Deus me dê força, me dê fé, para eu poder passar por momentos difíceis que acontecem na minha vida, assim como na vida de todas as pessoas. Porque acho que o que mais nós precisamos pedir é que Deus nos dê aquela força necessária nos momentos mais difíceis, sem necessidade de uma coisa extraordinária. A fé é isso, é a gente acreditar que nesses momentos, mesmo sem a manifestação, Deus nos acompanha. Ser padre pode ser considerado um emprego com salário? Ele não é um emprego. Agora, o padre tem o direito para receber uma remuneração, porque ele precisa ser sustentado, e ele tem as suas despesas, mas jamais o sacerdócio pode ser visto como um emprego, alguém que se prepara para depois ter uma remuneração. E precisamos deixar assim muito claro que a remuneração é muito pequena. Nós ganhamos, em média, 3 salários mínimos. O padre precisa confessar? Se sim, com quem ele confessa? Claro que precisa, e precisa talvez confessar mais que os outros. Ele confessa contra o padre, ele é pecador, igual aos demais, ele tem suas fragilidades, as tentações, ele erra também, ele é humano, e ele precisa da confissão, assim como todos nós precisamos. É o sacramento que vai nos dar a certeza de que Deus nos abraça na sua misericórdia, nos perdoa, e nós vamos adiante daí. E eles estão assim questionando muito, né? Se bem que agora, na última semana, foi liberado. Então a pergunta que também houve lá é como está sendo a missa sem a nossa participação, sem a participação das crianças? O senhor está sentindo a falta da presença deles? Já pensou em fazer um encontro com eles? A falta é muito grande, sem dúvida nenhuma. Como era bom e como seria bom se pudessem estar de volta todos. Agora está sendo possível, né, junto com a família, de ir voltando aos poucos à igreja, mas a questão mais do espaço. Mas a falta é muito grande, sem dúvida nenhuma. Eu aproveitaria para perguntar, vocês sentem falta de estar na igreja? Vocês não gostariam de vir ou já se acostumaram sem voltar à igreja, sem participar das missas? Tinha mais uma perguntinha, né? O que era outra? Já pensou em fazer um encontro com a gente? Nesse momento é um pouquinho difícil, né? Nessa situação de pandemia, por causa do distanciamento. Mas seria um prazer, seria muito bom se pudéssemos nos encontrar. Bom, então essas foram as perguntas, né, que vocês mandaram para todas nós catequistas. E o padre mais uma vez está aqui conosco, respondendo as perguntas, esclarecendo dúvidas também. Obrigada, padre. Que bom nós termos a oportunidade, né, de termos o padre aqui tão perto de nós, né, um amigo, assim a gente vê que o padre é gente como a gente, né, e muito obrigada pela sua disponibilidade aí, padre. Agradeço a vocês que motivaram as crianças para fazerem as perguntas e agradeço as perguntas que as crianças fizeram, os adolescentes. Na vida temos que nos questionar, a gente tem que se questionar, porque é nos questionando que nós vamos descobrindo o caminho, é perguntando se é esse ou é aquele, por onde vamos, como vamos, é assim que a gente caminha. Então, muito obrigado. E as perguntas são feitas porque nós estamos querendo encontrar a verdade. E a gente sempre deve estar em busca daquilo que é certo. Obrigada, padre. Por nada.